Bom dia, graça e paz, caros amigos e irmãos, tudo bom com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, e quero que cada um de vocês estejam tão bem quanto eu. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Leandro Alcides, eu sou cristão e creio em um único Deus. Eu estou me propondo aqui a começar um estudo sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos e peço que vocês me acompanhem. Já faz um tempo que eu venho prometendo isso e finalmente chegou o dia, né? Mas antes eu quero dizer para vocês que eu não sou nenhum santo, eu não sou perfeito, eu não sou um dos 144 mil, eu não sou um ungido de Deus, eu não sou um pastor, eu não sou um líder religioso, eu não sou um santo, né? Eu sou um homem como todo mundo, eu sou pecador também, mas dentro de mim existe um novo homem, aquele que morreu com Jesus, que foi crucificado com Jesus, que foi sepultado com Jesus e que ressuscitou com Jesus, né? Portanto, justo diante de Deus por Jesus Cristo, não por si mesmo, e eu vivo nessa batalha aí desse homem espiritual, né, desse homem renascido em Jesus Cristo, contra esse velho homem, que é essa carne aqui, essa carne pecaminosa, que deseja as coisas desse mundo. Então não me vejam como um santo, não me vejam como um sábio, não me vejam como um pastor, um bispo, eu não sou nada disso, eu não tenho interesse em nenhum desses títulos. Eu não quero ser visto como um governante, como alguém lá do corpo governante. Eu sou apenas um servo de Jesus Cristo e eu quero dividir com vocês coisas que eu venho entendendo na palavra de Deus, que por sua vez vai até de encontro com muitas doutrinas pregadas aí dentro de igrejas conhecidíssimas, muito grandes, muito famosas, né? É um entendimento que eu creio que o próprio Jesus Cristo ele vem me dando, como diz na carta do apóstolo Tiago. Se sabedoria é o que você quer, peça com fé, e nada duvidando, que Deus, através do seu Espírito Santo, te dará todo o conhecimento e sem censura. Ele não nos esconde nada, ele não faz acepção de pessoas. Então, se ele dá um entendimento para uma outra pessoa, ele também me dá um entendimento, ele também te dá um entendimento. Então, o que nós vamos fazer aqui é conversar. Eu vou passar para vocês o que eu entendo do Evangelho. Vocês passem para mim também nos comentários. Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp e assim nós vamos continuando. Bom, o apóstolo Paulo ele recebeu o Evangelho por revelação, né, que é diferente de inspiração. O apóstolo Paulo ele recebeu o Evangelho assim diretamente de Jesus Cristo. Jesus apareceu para ele, não uma única vez, mas em outras também, e passou para ele o Evangelho. Né? O apóstolo Paulo ele foi tão relevante que ele escreveu cerca de 52% do Novo Testamento. Né? Eram 12 apóstolos, e alguns deles não escreveram sequer uma carta. Outros escreveram uma carta pequenininha. O apóstolo Paulo ele escreveu cerca de 52% do Evangelho. Então, se nós queremos entender o que é Evangelho de verdade, nós precisamos ler todas as cartas do apóstolo Paulo e meditar sobre elas, e ler, e reler, e meditar muito sobre isso, porque são as cartas do apóstolo Paulo que nos mostram, que nos dão o conhecimento, o entendimento do que é o verdadeiro Evangelho da graça de Jesus Cristo. Bom, e para começar a carta do apóstolo Paulo, eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Essa aqui é a King James, né? Mais uma vez eu digo que não existe tradução perfeita, porque todas as traduções elas foram feitas por homens, e o homem ele não sabe ser perfeito. Então eu gosto dessa tradução, mas você pode pegar qualquer tradução que você quiser, porque nenhuma delas é perfeita, e todas elas falam de Jesus Cristo, todas elas falam do amor de Deus, e todas elas trazem para nós o Evangelho da graça de Deus. Nós precisamos entendê-lo. Então vamos lá. Para começarmos aqui, vamos fazer uma pequena pesquisa sobre
o apóstolo Paulo, né, as circunstâncias que ele escreveu essa carta. Aqui tem até bastante informações, mas eu vou racionar, eu vou falando aos poucos para não tomar muito tempo. Então vamos lá. Circunstâncias da redação do livro. Autor. O apóstolo Paulo é o autor declarado e incontestável do livro de Romanos. Aprendemos a partir do livro de Atos e de afirmações em Romanos, que Paulo escreveu esta carta enquanto estava em Corinto, prestes a seguir viagem para Jerusalém, na primavera de 57 depois de Cristo, a fim de entregar uma oferta das igrejas gentílicas aos cristãos judeus pobres. Isso nós encontramos em Atos 20, verso 3, e em Romanos 15, do 25 ao 29. Né? E a mensagem e propósito. O propósito do apóstolo Paulo, ao escrever Romanos, pode ser identificado a partir das declarações diretas no texto, deduzido a partir do conteúdo. Ele escreveu expressamente que desejava contribuir para o fortalecimento dos cristãos em Roma. Aqui temos algumas referências. Paulo pediu oração em favor da difícil tarefa que tinha pela frente e para que pudesse ir vê-los. Carta revela que as igrejas experimentavam tensões entre os cristãos de diferentes contextos. Paulo desejava que eles estivessem unidos e que evitassem dissensões e falsos ensinos. O conteúdo também revela sua exposição daquilo que é fundamental no cristianismo e daquilo que é indiferente. Bom, então aqui nós vimos sobre o autor e sobre o propósito dessa carta que o apóstolo escreveu. Eu vou deixar a minha Bíblia aqui do lado e eu vou acessar aqui essa mesma Bíblia pelo computador, ok? Então, para facilitar aqui a leitura, para que vocês possam acompanhar também, caso vocês queiram ler aqui direto na tela do seu smartphone, ou de um computador, ou de um tablet, que você esteja vendo esse estudo. E se você quiser, claro, pode abrir a sua Bíblia, tanto ela digital como impressa também, como de capa comum, como essa que eu mostrei aqui. Então, nós vamos começar. Deixa eu tomar uma água aqui. Então vamos lá. Aqui nós estamos em Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi segundo a carne, e declarou ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados por Jesus Cristo. A todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bom, então esse trecho aqui, para começar, esse pedaço aqui é a saudação do apóstolo Paulo. Essa aqui é a Bíblia King James, 1611, nós estamos lendo em Romanos. Então, essa aqui é a saudação do apóstolo Paulo. Então, nós vamos começar aqui. Apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Então, veja só. O apóstolo Paulo, ele não foi assim, não foi ele que disse, olha, a partir de agora eu sou um apóstolo. Não foi ele que se autodenominou apóstolo. Agora eu sou ungido de Deus, eu sou apóstolo. Não, não foi ele. O apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo. Mas por quem que ele foi chamado? Por quem que ele foi chamado? Será que ele foi chamado pelo apóstolo Pedro? Afinal, Pedro esteve com Jesus, foi contemporâneo ali a Jesus.
Pedro, ele andou com Jesus, ele viu os milagres que Jesus fez. Será que ele foi chamado, será que o apóstolo Paulo, ele foi chamado por Pedro para ser apóstolo? Será que decidiram lá na sorte que o apóstolo Paulo seria apóstolo? Não. Será que foi isso? Ele foi separado para o evangelho de Deus. O evangelho são as boas novas, aquilo que Jesus Cristo traz, que é a salvação pela graça. É uma salvação de graça, que não se precisa pagar por ela e nem se fazer sacrifício, pois todo o sacrifício Jesus fez na cruz. E não importa quanto nos sacrificamos, nós nunca iremos igualar o nosso sacrifício com o sacrifício de Jesus, porque qualquer coisa que fizermos, ela já sai de nós contaminada pelo pecado, porque nós somos contaminados pelo pecado desde quando Adão pecou. Mas, voltando à pergunta, quem chamou o apóstolo Paulo, que era Saulo, para ser apóstolo? Bom, isso nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e vamos ler a partir do verso 1, é uma boa leitura, então não tenha pressa, ok? Nós precisamos entender, então vamos lá. Eu e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, que Senhor, Jesus Cristo, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que, quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Quem é esse Senhor? É Jesus Cristo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe Jesus: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu e nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias, e o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha a sua mão sobre ele para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse-lhe a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grande coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Então aqui nesse texto nós vemos muito bem quem foi que separou o apóstolo Paulo, que separou aqui Paulo para ser apóstolo. Quem fez isso foi o próprio Jesus Cristo. Saiba que Paulo, quando ainda Saulo, ele era um religioso. O apóstolo Paulo, ele não era uma pessoa mundana, uma pessoa perdida no mundo. Ele era um judeu e ele era religioso, ele era da religião judaica.
né? Mais para frente nós vamos ler isso, mas ele fala que ele excedia em muito as pessoas ali da sua idade, ele guardava as leis, ele era ali muito sincero, ele estudava muito, ele fazia tudo aquilo que a lei pedia, ele se orgulhava disso, inclusive, né? Então ele não era uma pessoa perdida, ele cria em Deus, e ele acreditava que ao perseguir os seguidores de Jesus, que ele próprio chamava de seita dos nazarenos, afinal era Jesus de Nazaré, o nazareno, ele estava prestando um serviço ao próprio Deus. Então ele acreditava que ele prendendo ali os cristãos, as pessoas que seguiam a Jesus, ele estava prestando um serviço ao próprio Deus. Ele estava fazendo uma grande coisa para a religião judaica e, consequentemente, para Deus. Ele não acreditava que Jesus ele fosse real. Ele não acreditava que Jesus fosse o Filho de Deus. Então ele queria prender todas aquelas pessoas. Ele fez muita coisa ruim para as pessoas que acreditavam em Jesus Cristo, que seguiam Jesus Cristo. Quando ele pede cartas para prender aqueles do caminho, como diz aqui, as pessoas do caminho eram aquelas pessoas que seguiam a Jesus, que pregavam o Evangelho. Jesus ele disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então aquelas pessoas que iam pelo caminho que o apóstolo Paulo encontrava, antes de ser o apóstolo Paulo, quando ainda ele era Saulo, o religioso, o judeu, né, o fariseu, ele prendia essas pessoas e fazia coisas horríveis com elas. Quando ele ia a caminho de Damasco, ele não ia sozinho. Ele estava ali com uma quantidade de soldados ao seu redor para prender as pessoas, porque ele não faria isso sozinho. Esses homens eles não viram Jesus, mas eles ouviram a voz, eles tremeram de medo. E o apóstolo Paulo, que era valente, que pediu cartas ali para ir lá e prender as pessoas, quando Jesus aparece para ele, ele fica tremendo, ele fica atônito, ele fica com medo. Aí só então ele tem um encontro com Jesus, como nós lemos aqui. Jesus ele revela para Ananias para ir até lá onde o apóstolo se encontrava, onde Paulo se encontrava, e ele restaura a visão. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que ele volta a ver, enfim, e ele se torna o apóstolo Paulo. Então ele foi chamado pelo próprio Jesus Cristo, e ele foi separado para apóstolo pelo próprio Jesus Cristo, não foi por homem. Hoje nós vemos aí uma pessoa abre uma religião e fala, eu sou o apóstolo, tenha cobertura apostólica, senão você não será abençoado. É como se ele fosse grande coisa. Mas ele não é grande coisa. Eu não sou grande coisa. E o apóstolo Paulo, ele não era grande coisa, embora ele pensasse que ele fosse grande coisa. Mas Jesus foi lá e o separou e o chamou para apóstolo. Quem fez isso foi o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo ele foi até o apóstolo Paulo e não ao contrário. O apóstolo Paulo ele sequer acreditava que Jesus fosse realmente o Filho de Deus. Então, continuando. Então, o primeiro versículo aqui, acredito que já ficou claro, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo para o Evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne. Então, deixa eu pegar a minha cola aqui, porque aqui eu fiz uma colinha, então vamos lá. Então nós vamos aqui a Isaías, capítulo 9, verso 6. Aqui Isaías, capítulo 9, e nós vamos aqui ler o verso 6. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Então essa aqui é uma profecia que o profeta Isaías ele recebeu, ele proferiu ali, falando sobre Jesus. Quem nasceria seria Jesus. Jesus ele seria esse governo, O governo estará sobre o seu ombro, e ele será chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Príncipe da Paz,
Pai eterno, e entre outros adjetivos, varia um pouco de tradução para tradução. Então, se você for ler na Ferreira de Almeida, vai ter pequenas variações aqui que querem dizer a mesma coisa, né? Então Jesus aqui ele está profetizando sobre a vinda de Jesus na Terra, né? Então, voltando aqui para o primeiro capítulo, acerca do... cadê? Aqui. Que ele antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi segundo a carne. Então aqui nós vimos a profecia de Isaías falando que Jesus iria nascer. Aqui ele fala, o menino nos nasceu, né, um filho nos é dado. Um filho nos é nascido, mas isso veio acontecer muito depois. As profecias elas não seguem assim uma linha assim retilínea. Existem ali algumas variações. Às vezes o profeta ele fala ainda vai acontecer daqui a muito tempo, como é o caso que ainda não havia acontecido. Jesus ainda não havia nascido e ele fala um menino é nascido, um filho é dado, o governo estará sobre os seus ombros. Então ele veio a nascer muito tempo depois, mas essa profecia aconteceu. Agora aqui entre parênteses está escrito que ele antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Então o que ele prometeu acerca de Jesus Cristo? O que ele prometeu? Esse é um detalhe importante. Ele prometeu apenas que Jesus viria? Não, ele prometeu alguma coisa acerca de Jesus Cristo. Então veja que ele não está prometendo que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele vai vir, vai nascer, apenas isso. Que é uma grande coisa, o maior acontecimento, a coisa mais importante que aconteceu. Mas ele prometeu alguma coisa acerca de Jesus Cristo, acerca do Filho, né? E o que ele prometeu? Ele prometeu o evangelho da graça de Deus, as boas novas, aquele evangelho da salvação, aquele evangelho que não se pede nada em troca, sabe aquele evangelho que você não vai lá para ganhar um carro novo, não é aquele evangelho que... Não é aquele evangelho assim que são coisas materiais, que você precisa dar alguma coisa para Deus para receber algo em troca, para receber a salvação, ou para receber muito dinheiro, ou para receber propriedades, ou para sair do vermelho se você é um empresário. Isso é um falso evangelho. O evangelho verdadeiro, que é as boas novas, é o evangelho da graça de Deus. É aquele evangelho que traz salvação de graça. Jesus Cristo ele pagou o preço lá no Calvário. Você não precisa pagar preço para receber a vida eterna, para receber a salvação. Jesus Cristo ele já pagou o preço. E quando ele morreu, você morreu junto com ele. De uma forma espiritual, mas você morreu junto com ele. Então, conforme nós fomos estudando essa carta de Paulo aos Romanos, nós vamos entender sobre essa morte espiritual, sobre esse renascimento. Eu já morri espiritualmente. A minha carne não, a minha carne continua aqui viva, mas o meu espírito ele morreu e ele ressuscitou com Jesus Cristo. Então, eu sou um novo homem, não essa carne, mas o que habita em mim. Aquele homem interior que milita contra esse homem carnal, contra os desejos pecaminosos, aquele homem nascido de novo, que morreu com Jesus Cristo e ressuscitou com Jesus Cristo de uma forma diferente, mudado para o bem, que tem prazer nas coisas boas, né? Então esse homem é a realização, é o efeito da promessa que Deus fez aqui através do profeta Isaías acerca de Jesus Cristo. Né? Então Jesus Cristo ele nasceria e ele traria o evangelho da graça de Deus, que é a salvação gratuita, porque ele já pagou pelos nossos pecados. Bom, isso nós vamos esclarecendo. Se você não entendeu, deixe aí nos comentários. Eu vou fazer questão de conversar com você. Eu vou deixar meu WhatsApp para entrar em contato comigo, né? Eu vou fazer mais vídeos se ficou alguma dúvida. Coloque aí se ficou alguma dúvida. Eu pego aquele trecho específico e a gente conversa sobre isso. E vamos continuando. Então a promessa lá, a profecia a respeito de Jesus, ela se cumpriu. Jesus ele nasceu, né, e ele trouxe consigo o evangelho da graça de Deus.
e declarou ser filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Tem que voltar aqui um pouquinho, cadê? Olha só. Acerca do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi. Como assim, feito da semente de Davi? Bom, a profecia ela dizia que ele seria filho de Davi, mas como? Ele nasceu de Davi? Agora nós vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui a colinha de novo. Nós vamos agora lá em Mateus. Mateus, onde está aqui? Mateus capítulo 1. Nós vamos ler aqui do capítulo 1, do verso 1 ao 16. É uma boa leitura também. A genealogia, a pessoa que escreveu esse livro, ele fez questão de mostrar que Jesus ele veio da descendência de Davi, portanto que a profecia realmente se cumpriu, é verdadeira. Então vamos lá. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, segundo Abraão. Essa parte aqui, gente, irmão, irmã, nós vamos ler porque é importante, como é um estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos, nós temos que pegar tudo aquilo que ele vem mencionando, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E Judá gerou Pérez e Zerá, de Tamar. E Pérez gerou Erson, e Erson gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e a Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou Boaz de Raabe, e Boaz gerou a Obed de Ruth, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Olha só, nós chegamos aqui em Davi. E o rei Davi gerou Salomão, que havia sido a esposa de Urias, da esposa de Urias, né? E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jaconias e a seus irmãos, aproximadamente no tempo da deportação para a Babilônia. Após a deportação para a Babilônia, Jaconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleasa, e Eleasa gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Olha só que coisa mais importante. Então aqui, nós vimos aqui a genealogia, né, por assim dizer. Aqui nós vimos que por que é que Jesus ele veio da descendência de Davi? Porque Jesus ele teve uma mãe terrestre, uma mulher de carne e osso, né, como todas as mulheres do mundo, que ela foi escolhida pelo próprio Deus, né, para que ela gerasse o filho dele, Jesus Cristo. E nós temos que entender que Jesus Cristo, embora ele tenha sido gerado pela Maria, uma mulher humana, ela não teve uma participação na genética de Jesus. Isso é muito importante. Então, quando o Espírito Santo ele planta ali aquela semente, aquele óvulo ele já veio fecundado. Então, Jesus Cristo ele nasceu de Maria, mas sem ter a participação genética dela. O DNA de Maria não estava em Jesus Cristo. Se o DNA de Maria estivesse em Jesus Cristo teria nascido contaminado pelo pecado, e ele não poderia fazer esse feito que ele fez, que foi tomar sobre si todas as nossas transgressões e pagar por todo o nosso pecado. O sacrifício dele não seria puro, porque ele já estaria contaminado desde o seu nascimento.
Isso nós vamos ver mais para frente, né? Que todos que vieram de Adão já nasceram contaminados pelo pecado, e todos nós viemos de Adão, inclusive a Virgem Maria que gerou Jesus. Então ela foi o ventre, o útero, que proporcionou ali, que deu todas as condições necessárias para que uma forma de vida se desenvolvesse ali dentro e nascesse. Ela tornou possível, viável esse desenvolvimento, mas ela não teve participação genética na elaboração e na construção do gene de Jesus, vamos dizer assim. Então Jesus ele nasceu totalmente puro, com a pureza divina, né, sem a contaminação do pecado que todos nós, seres humanos, carregamos. Né? Então, aqui nós vimos a genealogia e entendemos por que ele foi da geração de Davi. Bom, vamos voltando aqui no capítulo 1. Então fica claro aqui sobre a semente de Davi. E declarou ser filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações, pelo seu nome. Pelo nome de quem? Pelo nome de Jesus Cristo, entre os quais sois também vós os chamados por Jesus Cristo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Sim, chamados por Jesus Cristo. Aqui também é importante. Da mesma forma que o apóstolo Paulo foi chamado por Jesus Cristo, nós também somos chamados por Jesus Cristo. Entende? Não adianta eu aqui, Leandro, chegar lá numa pessoa e falar: ô meu amigo, vem aqui um pouquinho, eu quero falar com você. Se a pessoa me der atenção, eu posso pregar o Evangelho para ela, o Novo Testamento inteiro. Eu posso pregar a Bíblia inteira. Eu posso falar de Jesus. Eu posso deixar a pessoa comovida. Pode correr lágrimas dos olhos dela. Ela pode ficar emocionada, ali imaginando o sacrifício de Jesus, o sofrimento que ele passou ali. A pessoa pode chorar, se acabar em prantos. Ela pode ficar ali arrasada e levantar a mão, como eles fazem em algumas igrejas. Eu aceito. Mas se Jesus não chamar essa pessoa, aquilo ali vai se esfriar assim dentro de pouco tempo. É como aquela semente que cai no meio das pedras ali, e ela nasce, mas como não tem terra, não tem uma terra boa, ela seca rapidinho. A palavra é aquela semente que eu fui lá e joguei no coração da pessoa, aquela palavra que eu fui falando, ela foi entendendo, ela foi ficando emocionada, mas daqui a pouco tudo aquilo passa, porque foi eu, o homem, que chamou, né? Então, se Jesus Cristo ele não chamar, a pessoa ela não vem. É por isso que nós temos que falar, porque Jesus Cristo ele chama através de nós, né? E a pessoa ela vai sentir ali, ela vai ouvir o chamado de Jesus Cristo. E todos nós fomos chamados por Jesus Cristo, né? E isso nós vemos aqui em Efésios, capítulo 2, aqui Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 10. É uma boa leitura, né? Então pega aí a sua Bíblia, abre ela, ou acompanha aqui na tela do aparelho que você estiver vendo isso. E vos vivificou estando mortos em transgressões e pecados. Agora eu vou te fazer uma pergunta, meu caro irmão, minha cara irmã. Morto, ele ouve, né? Morto, ele tem reação, morto, ele toma decisões. O morto, ele pode decidir: olha, eu vou sair dessa vida, olha, eu vou sair. Aqui ele diz mortos em transgressões e pecado. O morto, ele pode falar: opa, eu vou sair daqui, eu vou sair do pecado, eu vou sair desse mundo de transgressões. Não, o morto ele está morto, o morto ele está cego, surdo e mudo, né? O morto ele não tem reação, ele não tem como se mover, né? E vos vivificou estando mortos. Então entenda que estávamos mortos, nada partiu de nós, né? Nos quais no passado caminhaste conforme o curso desse mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito, agora opera nos filhos da desobediência. Então aqui ele
vos vivificou, ele nos vivificou, porque isso é para nós também. Então estávamos mortos, sem poder para nada, mas Jesus Cristo ele nos chamou, nós fomos chamados, como diz aqui, chamados por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos chamou, né? E vos vivificou estando mortos. Estávamos mortos, mas Jesus Cristo ele é tão poderoso que mesmo os mortos ouvem o seu chamado. Então, partiu dele, da mesma forma que ele se encontrou com o apóstolo Paulo a caminho de Damasco, ele se encontra conosco também, ele nos chama. Da mesma forma que ele chamou o apóstolo Paulo, ele nos chama. A iniciativa é de Jesus Cristo. A iniciativa não é nossa, não somos nós que vamos até ele. É ele que vem até nós, ele nos chama. Estando nós mortos, ele nos chama. E quando Deus nos chama, nós ouvimos a sua voz. E nós somos vivificados, né? Nós somos vivificados, ele nos vivificou, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados. Bom, deixa eu voltar aqui para não ficar confuso. Olha, eu vou começar aqui do primeiro novamente. E vos vivificou, primeiro vemos aqui, olha. Entre os quais sois também vós, quem é vós? Todos nós, eu, você, todos nós, desde a época que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta até agora, os quais vós também sois chamados por Jesus Cristo, né? E vos vivificou estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então esse espírito aqui, ele não é um espírito bom. Esse aqui é um espírito que habita, que opera no meio daquelas pessoas desobedientes, que não querem ouvir o chamado de Jesus Cristo. Entre os quais também todos nós vivíamos. Então nós vivíamos no meio dos filhos da desobediência. Em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, até aqui, olha só que coisa incrível, olha só que coisa terrível também isso aqui, né? Aqui fala dos filhos da desobediência, são pessoas que vivem aí na maldade, que vivem nos crimes, que vivem cometendo todo tipo de pecado sem remorso. Aquelas pessoas que pecam assim por prazer, muitas até sabem que é pecado, mas elas fazem a si mesmo. Eu já ouvi muito aquela expressão, do jeito que o diabo gosta, a pessoa vai fazer alguma coisa ali errada, ele até sabe que aquilo está errado, mas a carne que é pecaminosa, a carne que é contaminada pelo pecado, esse homem aqui, esse velho homem, né, ele quer aquela coisa errada e a pessoa vai lá e faz aquela coisa errada. Então as pessoas são os filhos da desobediência, que esse espírito aqui do mal, ele opera nessas pessoas e elas fazem tudo aquilo que os desejos da carne, né? Os desejos aqui da carne, que fazem a vontade da carne e da mente. Sabe quando a gente está assistindo televisão, que passa lá uma coisa assim, que passa lá uma mulher com uma roupa curta que chama atenção, a nossa carne, ela quer aquilo, a nossa carne, ela sente atração por aquilo, né? Da mesma forma as irmãs também, que vê aquele rapaz bonitão, né? Aquele rapaz saradão, que aparece lá na novela, para quem assiste novela, ou que aparece lá no comercial de desodorante, né? Nós somos carne, né? Não adianta falar que não, porque é assim. Nós somos carne. Essa carne, ela quer essas coisas, ela sente prazer nessas coisas. Mas o nosso espírito, o novo homem que nasceu entre nós, aquele homem aqui, olha, aquele homem que foi chamado por Jesus Cristo, aquele homem que foi vivificado por Jesus Cristo, que saiu desse pecado, ele sente todo esse desejo. Nós estamos aqui presos dentro dessa carne que quer a coisa errada, essa carne que quer assim, tudo aquilo que faz bem apenas para a carne, que dá prazer, que dá satisfação, né?
Mas o novo homem, aquele que renasceu com Jesus Cristo, aquele que foi chamado por Jesus Cristo e vivificado por Jesus Cristo, ele não sente mais prazer nisso, né? Então até passa aquelas coisas na cabeça da gente, coisas assim que de repente não dá nem para controlar, quando você vai ver já foi. Eu não quero pensar bobeira, mas eu já pensei, né? Mas o nosso espírito, o novo homem que está dentro de nós, ele luta contra isso. É o espírito militando contra a carne. Isso nós vamos ver na própria carta de Paulo aos Romanos, mais para frente. Então nós vemos que existe essa batalha do homem, do velho homem, que é essa carne pecaminosa, contra o novo homem, que é nascido de Jesus Cristo, que é vivificado por ele, que estava morto lá no passado, mas agora está vivo em Jesus Cristo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estávamos nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Então é aquilo que eu estava falando. Nós estávamos mortos no pecado, estávamos imersos naquele poço de imundícia, né? E Jesus Cristo, ele morreu ali e ressuscitou. E nós que recebemos o chamado de Jesus, nós fomos vivificados juntamente com Cristo. E dentro de nós nasceu um novo homem. E esse homem, ele não tem prazer nas coisas erradas. Sabe quando você conta uma mentira? Ah, não, você não mente? Tem certeza que você não mente? Né? Acho que todos nós mentimos em algum momento, aquela mentirinha desse tamanho assim. Mas sabe quando nós contamos aquela mentira e de repente algo incomoda? Ah, eu não precisava ter feito isso. Aquele incômodo, sabe? Aquele é o Espírito de Deus, aquele é o novo homem, nascido conjuntamente com Jesus Cristo, que se incomoda com aquele pecado, com aquela mentira e causa aquele desconforto, nos sentimos mal, porque nós nascemos de novo, nós não sentimos mais prazer nos pecados da carne. Né? Pela graça sois salvos. Como que pela graça nós somos salvos? Porque a salvação, ela é de graça. Foi Jesus que pagou por nós, pela nossa salvação. E ele pagou com sangue, ele morreu por nós, né? Então pela graça nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas poucas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós mesmos, isso é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Olha só que coisa maravilhosa e que coisa... me sumiu a palavra. Olha só que coisa maravilhosa. A salvação, ela é de graça, né? Pela graça nós somos salvos, é por meio da fé, né? E a fé é dom de Deus, não é das obras, para que nenhum homem se glorie. Então nós nascemos de novo, porque através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou. Espiritualmente nós morremos com ele e ressuscitamos com ele, e estamos salvos junto com ele pela fé, que é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Eu não posso me gloriar. Eu não posso chegar e falar, eu creio em Jesus Cristo, eu tenho fé, eu sou um cara inteligente, eu sou o máximo, eu entendi o Evangelho, eu aceitei Jesus Cristo. Não é pela obra para que ninguém se glorie. Não tem como eu dizer nem que foi por causa da minha inteligência. Eu sou inteligente, então eu creio em Jesus Cristo. Não é isso. Eu não posso dizer, é porque eu fiquei 2 horas orando, 3 horas da manhã, durante 3 anos, 5 anos, 10 anos. É porque eu fui no monte, é porque eu andei debaixo de sol e chuva. Sabe aquele dia que eu cheguei do trabalho com uma dor de cabeça insuportável? Eu fiz o sacrifício de ir lá na religião, de ir lá no templo. É por isso que eu sou salvo. Não. Não é pelas obras. Isso é muito bonito, né? Fazer aquele esforço, as pessoas olham, nossa, mas isso aqui é glória de homens, né? Não é pelo esforço de cada um, não é pelas obras, é de graça, pela fé, que é dom de Deus, né?
não das obras para que nenhum homem se glorie. Então veja que nós estávamos mortos, e estando-nos mortos, Jesus nos chamou e nos vivificou, e hoje nós somos salvos, e por isso nós podemos ter certeza da salvação. A pessoa que entende o Evangelho, ele tem certeza da salvação. Certeza absoluta da salvação. Eu não tenho dúvidas da minha salvação. Eu sou salvo em nome de Jesus Cristo. Eu sou salvo pelo sacrifício que Jesus fez, não pelo meu. Então vamos voltar mais uma vez aqui no início. Acho que aqui nós entendemos, entre os quais sois também vós, os chamados de Jesus Cristo. Nós fomos chamados. Todos aqueles que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então essa aqui foi a primeira parte do nosso estudo. Eu acho que esse vídeo ele já ficou muito extenso, né? Acaba ficando cansativo. Mas eu peço que você, uma recomendação que eu darei, farei questão de dar em todos os vídeos, é que você leia o capítulo todo, tá? Não se atenha em ler apenas onde eu mostrei para você. Nunca faça isso. Quando a pessoa lê um versículo e te dá um sermão sobre ele, você até ouve aquilo ali e tal, mas depois você pega a Bíblia e lê o contexto, começa lá no versículo 1 e vai até o último, né? De repente, aquilo que a pessoa falou para você é totalmente contrário ao que está dizendo o contexto, né? Isso chama-se texto fora do contexto. A pessoa pega um único versículo e cria um discurso ali, e ele fala aquilo para você, parece que é tão sábio, tão maravilhoso, parece que é tão verdade, mas quando você vai ler o contexto, quando você devolve ele ali na Bíblia, ele é todo conjunto, você percebe que está falando de outra coisa. Então, quando eu leio isso aqui, eu faço questão que você pegue aqui no começo, vem aqui no primeiro versículo, em vez de parar aqui no 6, aqui onde está azulzinho, no 7, vai até o final, desce até aqui embaixo, olha, lê todo o capítulo. É até bom que você leia todo o capítulo, porque é um estudo, né? É bom você ler, que aí quando no próximo vídeo eu já vou estar aqui, você já vai estar sabendo o que vamos ler, pelo menos, e a gente vai se entendendo cada vez mais. Bom, caro irmão e cara irmã, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. E eu também sou um escritor e eu tenho que fazer a minha propagandinha aqui, né? Olha só, eu tenho um cursinho aqui, Aprendendo e Empreendendo. É um curso muito bom. Ele vai ensinar você a administrar melhor o seu dinheiro, né? Porque todos nós precisamos de dinheiro para viver nesse mundo. Esse mundo ele é dominado pelo dinheiro. Então aqui eu dou várias dicas sobre como manter o dinheiro, não é como ganhar o dinheiro. É como manter o seu dinheiro, como administrar ele melhor, para que ele não fuja de você, para que você não fique lá no vermelho para o resto da vida, para que o seu dinheiro não escorra pelos ralos, né? Então esse curso aqui ele dá várias dicas, aproximadamente 40 horas de curso. Ele tem 9 videoaulas também, além do material digital que você pode baixar no seu aparelho, né? Ele está sendo vendido aqui pelo Hotmart, ele está com preço muito bom. Você encontra o mesmo curso com preço assim muito maior do que esse aqui, né? E aqui também eu tenho outras obras. Esse aqui é o básico, né? Voltando aqui em cima, deixa eu voltar aqui rapidinho. Esse aqui é o intermediário, né? E esse aqui é o básico. Esse rosinha aqui ele é o curso básico. E eu tenho também a Fórmula do Ser Homem, que é um livro assim que fala de Deus, né, que mostra algumas coisas que pessoas ainda não perceberam. Eu tenho aqui o Verdadeiro Nome de Deus. Essa imagem aqui sumiu, não sei te dizer porquê. E aqui eu tenho uma ficção, Rei Roberto Matamogs, porque eu escrevo ficções também, histórias infantis, né, para descontrair um pouco também, afinal de contas a gente precisa de um pouco de descontração, né? E você pode também adquirir o meu livro pela Amazon. Pela Amazon nós temos aqui o capa comum, é aquele impresso, né? Você compra ele e ele chega na sua casa. Já pelo Hotmart, você pode baixar ele no seu aparelho e continuar ali e ler o livro no seu próprio aparelho. Então por hoje é isso, né? E para terminar, nós estamos fazendo um estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos. Foi um grande prazer ter a sua presença aqui.
e nos vemos em breve. Tchau!